Passo a palavra ao secretário do Verde Desenvolvimento, Rogério Menezes. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar, através da secretária presentes, através da secretária Carolina Maracá, a todos os secretários presentes aqui à mesa, cumprimentar, através da doutora Ângela Aguilar, toda a equipe técnica da Prefeitura, das várias secretarias, e enfrentar algumas das colocações aqui que foram feitas, né? Primeiro, assim, é preciso, num momento desse, quando chega uma proposta dessa, a gente compreender o processo em que inúmeros técnicos de carreira das mais diversas áreas da Prefeitura, num projeto que envolve o Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Campinas, duas das maiores universidades do Brasil, com financiamento de um estudo completo, diretrizes, estudo para toda a área, que é uma área macro, então as questões micro que são colocadas aqui, elas não alcançam esse estudo. Você faz um estudo de planejamento macro e na aprovação dos empreendimentos você enfrenta algumas das questões que foram colocadas aqui. Então, mas eu vou fazer menção aqui à palavra principalmente da Maria Helena, por a responsabilidade que tem, dos planos, da questão dos planos ambientais de Campinas, que a presidente do Conselho de Meio Ambiente trouxe aqui, para dizer, conforme está publicado no relatório que já foi aprovado, já foi apresentado ao CONDEMA, o total da execução dos planos é de 77% dos programas. Plano de educação ambiental é de 97%. Plano do verde é de 67%. 57%. E o plano de recursos hídricos, 76% dos programas previstos na área ambiental executados. Queria dizer que justamente o Conselho de Meio Ambiente, para que servem os conselhos? Os conselhos servem para fazer o maior investimento em projetos, que foram aprovados previamente, porque é feito de investimento ambiental na cidade. Os projetos da Secretaria do Verde, eles foram aprovados previamente, os programas foram aprovados em âmbito dos conselhos. Hoje a gente tem, e a partir daí se destina recursos do PROAMB ou recursos orçamentários para implementar os programas que foram previamente aprovados. A soma das compensações ambientais já implementadas ao longo dos últimos anos, desde 2010 em Campinas, é de 767.919 mudas de árvores nativas plantadas, que equivale a 1.527 hectares desde 2010, para quem questionou o Banco de Áreas Verdes. Então, o Banco de Áreas Verdes não só existe, como ele está cumprindo o seu papel. A falta de áreas, ela não significa que não será feita a compensação. As áreas ficam de responsabilidade dos empreendedores. Quando a Prefeitura não tem cadastrado áreas, atenção, vou repetir. A Prefeitura tem um banco de áreas verdes, que é de áreas públicas e privadas. Áreas públicas e privadas. Quando a gente tem carência de áreas, nós cobramos áreas que não são do banco de áreas verdes. São áreas complementares. As compensações não estão deixando de ser feitas. Mas nós não podemos obrigar nenhum privado ou as áreas públicas nós podemos cadastrar no Banco de Áreas Verdes. Os privados, depende deles cadastrarem suas áreas nos bancos de áreas verdes para receber compensações. Como são proprietários rurais na APA que precisam fazer a recuperação de APPs e que se cadastram no Banco de Áreas Verdes para receber os plantios compensatórios que estão disponíveis. Então, hoje a gente tem uma política bastante consolidada. O orçamento da Secretaria de Meio Ambiente na cidade, que era no ano 2012 de 5,6 milhões, hoje está na casa de 31 milhões. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, que não aplicava nada até 2012, nem um centavo, tinha 200 mil em conta corrente, hoje já tem contratos assinados do fundo e implementados. Por exemplo, toda a política de proteção e bem-estar animal que está em andamento no município, da ordem de 20 milhões de reais.
Só de termos de ajustamento de conduta e compensações firmadas, são 42 milhões de reais aplicados, contra zero há uma década atrás. A fiscalização emitiu 25 milhões de licenças ambientais, contra zero há 10, 20, 15 anos atrás. Então é um processo de forte implementação dos instrumentos da política ambiental e que, lógico, não só por parte da Prefeitura, mas por parte de todos os atores, ampliação da consciência. Esse cenário macro fez com que Campinas saísse, em 1996, secretária Adriana Flossi, de 3% de esgoto coletado a tratado, chegando a 88%, 94% de esgoto, 100% de capacidade instalada, 94%, faltando 6% das residências para ter a coleta de esgoto. O plano de saneamento, coordenado pela Secretaria do Verde, levou a Sanasa nos últimos 10 anos a investir cerca de 800 milhões de reais, o maior investimento público em saneamento do país, tirando as empresas estaduais do Paraná e a Sabesp em São Paulo. Então é preciso que a gente entenda, quando a professora Dionete, da Unicamp, vou concluir meu raciocínio. Quando a professora Dionete da Unicamp, no ano de 1999, publicou a sua tese, que ela apontava 3% de cobertura vegetal, ou seja, dos 800 quilômetros quadrados da cidade, 3% de cobertura vegetal. Vou concluir o tempo dizendo que no estudo de 2021 agora, do Instituto Florestal do Estado, nós temos 14,4%. Significa que a cobertura do território, a cobertura em área verde, nativa, recuperada, do território de Campinas, aumentou em 23 anos 5 vezes, como se multiplicasse por 5. Então, sustentabilidade na prática é o que está sendo feito com ampliação de áreas verdes, e o PIDES vai nessa... Eu vou pedir para o senhor continuar no próximo bloco para fazer esses acompanhamentos. Luiz Fernando, Peraí, Rafa, nós não abrimos o bloco ainda. Peraí, o secretário está aqui terminando a conclusão dele. Peraí, gente, eu vou abrir o bloco. Secretário, só porque nós vamos remontar ao bloco. Audiência pública, nós temos o horário estabelecido, sim. Ok. Secretário, continua. Eu posso falar? Eu ouvi atentamente a todos, eu estou tentando colocar alguns pontos que foram levantados. Respondi sobre os planos ambientais. Eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Bom, não é possível, pelo jeito, concluir. Pessoal, peraí, deixa só o secretário concluir e depois a gente abre para vocês falarem. Rapidinho, ele está concluindo, ele vai concluir. Vamos respeitar só o secretário, ele está falando, e assim que ele concluir a gente abre para novas perguntas. Só um minuto. Rogério, por favor, conclua. Não, só para deixar registrado nesse dia aqui, porque esse dia aqui na história será revisado. E o momento em que o PIDES e o VIDES se transformarem no principal projeto de estrutura de planejamento urbano verde, com a participação do Banco Mundial, com a participação do governo do Estado, com a participação da Prefeitura de Campinas, com a participação dos empreendedores das áreas públicas e privadas que estão nesse território, inclusive todas as maiores universidades do país, será registrado na história as posições que surgiram aqui hoje. Muito obrigado pelo apoio à democracia. Agradeço sobre. Tem muita gente que defende a democracia, mas depois não deixa quem pensa diferente falar. Obrigado. Pessoal, peraí. Vamos combinar. Vamos restabelecer. Então, tempos serão 3 minutos para cada um. Teremos mais 4 blocos. Eu vou pedir para a mesa, que vai ser um tempo duplo de 6 minutos, senhores secretários, por favor, porque eles expõem, vocês expõem, e a gente volta no bloco, num raciocínio separado, para que haja realmente
dos dois lados o apontamento. Faremos mais 4 blocos. Todos estão inscritos. Eu gostaria de aqueles que não estão inscritos e gostariam de se manifestar, que não vai dar o tempo que encerra às 17, não tem problema. Levanta a mão, eles vão fazer a inscrição. Dessa inscrição vai abrir o direito para fazer, não manifestação oral agora por conta do lapso temporal, mas serão respondidas as questões posteriormente pela equipe interna. Então, mesmo quem quiser, não está inscrito e quer fazer um apontamento, levante a mão, eles farão uma inscrição e ficará potencializado para depois, durante a semana, fazer colocações junto à equipe técnica, tá bom? Então, passaremos a abertura do terceiro bloco, abrindo para o primeiro inscrito, Rafa. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Vanessa e, primeiramente, eu queria falar aos reitores da PUC, da Unicamp, que a gente aqui está discutindo o PIDs, não o RIDs, conforme o reitor da PUC falou, né? Enganado, né? Porque na verdade o que aconteceu? A prefeitura se apropriou do RIT e está usando esse estudo, o Masterplan, para alterar totalmente o que foi proposto e inclusive expandir numa ganância expansionista imobiliária que não tem nada a ver com ciência e tecnologia. Inclusive no mapa ali, muita gente aqui não sabe ver mapa, mas eu vou trazer perfeitamente que da área que vai da PUC até o CPQD, a maior parte virou zona de centralidade. O pouco que sobrou da ZAI, que é para atividade econômica, já está dentro da Fazenda Argentina. O resto é zona de centralidade, fora as áreas verdes e tal, entendeu? Outra coisa, eu queria que a prefeitura, quando apresentasse ali, fosse honesta com quem não leu a PL. Pelo seguinte, você fala assim, não, a gente atendeu os pedidos da população. Não atendeu em tudo, e eu vou falar por quê. Vocês falaram que foi nos ouvidos que a gente exigiu vaga de estacionamento. Nós colocamos vaga de estacionamento. Só que, porém, vocês colocaram só na zona de ampliação da zona de centralidade. Na zona central, realmente, não é exigido vaga de estacionamento e quando é meia vaga de estacionamento, principalmente nas leis. Então, assim, deixem claro para a população que vocês não estão nos atendendo, vocês estão nos fazendo de otários, para não dizer otários. Vocês mostraram ali, super bacana, só que é o que é? 3 faixas de rolamento, que é o que a gente tem em muitas ruas aqui, 14 metros, 2 metros de calçada de cada lado e 3 faixas de rolamento. O que acontece? Moradores de Barão, 3 faixas de rolamento. Uma faixa é usada com a caçamba de lixo, a outra faixa é desenhada uma ciclofaixa porca, mal feita, e aí sobra o quê? Uma simples vaga para você transitar, entendeu? Sendo que você tem que disputar com a ambulância, indo daqui até o centro médico, disputar com o ônibus, e quando não, atropelar o ciclista. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou morador aqui de Barão Gelado. Não dá para ouvir mais? Bom, vai ser curto. Muitas das perguntas aí dos meus colegas já perguntaram algumas coisas que eu notei. Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Luiz, sou morador aqui de Barão. E pensando na parte do projeto de lei, eu não vi nada ali sobre a parte de fiação elétrica, se vai ser interna, se fosse vai ser externa,
se for interna, essas melhorias vão vir para a outra parte de Barão, para a parte já foi construída. E pensando ali na parte de proteção ambiental, né, vimos ali que caso seja tombado uma área maior e tudo mais, isso é automaticamente colocado, pelo menos no papel, mas tem alguma proteção, ou é possível colocar na lei alguma proteção para que, se uma vez aumentado, não possa voltar atrás desse aumento? Acho que seria importante. E outra coisa que também não vi foi que aqui a gente já tem um grande laboratório aí do Simpcontron e vai ser instalado um laboratório de biossegurança nível 3 e 4. Né? Não teria que ter um raio de proteção, né? Já tem uma escola do lado de onde vai ter um laboratório de biossegurança 4, né? Não tem que ter um raio de proteção onde deve ser evitar ter novas construções, seja que um campo de obras afetaria como o laboratório de Simpcontron funciona, né? Já foi um investimento de bilhões que já tem aqui, isso é um negócio trepidando, ferrando com a calibração dos equipamentos lá, e do lado também um biossegurança 4. Não teria que ter essa área de proteção? Muito obrigado. Obrigada. Passaremos à próxima escrita do terceiro bloco. Boa tarde, pessoal. Meus amigos, eu não ia falar nada hoje, mas quando vi tantos secretários aqui na frente, dessa vez não só a Carolina, eu resolvi falar, mas eu não vou falar para a prefeitura, não, só para eles ouvirem e levarem o recado. Ficou patente, eu não tenho nenhuma pergunta mais para eles. Nós fazemos perguntas durante 6 meses e participamos durante 6 meses de debates, mostramos claramente o que a população queria e eles não deram a mínima bola. Não nos respeitaram. A prefeitura não tem o costume, o poder é tão forte, o poder executivo no Brasil, né, inclusive Campinas, que eles não dão bola para nada que nós fazemos. Com todo respeito, o exílio de desrespeito aconteceu agora com o secretário muito educado, eu o conheço, mas ele desrespeitou claramente o tempo, falou o que quis e não chamou de antidemocrático. Isso aí é um método mostrando que a prefeitura está fazendo o que ela quer, que praticamente não há muita esperança mais em relação à prefeitura, em relação ao PIS. Está na hora dos políticos pararem de servir-se de nós, população, gente. O político verdadeiro deveria ser aquele para servir a população, mas não é o que está acontecendo aqui. O Geraldo já deixou claríssimo durante 6 meses para a prefeitura que nós não queremos este projeto PIS aqui. Ainda bem que nós somos uma população que resiste, como o senhor falou aqui, que nós resistimos a investimentos. É isso mesmo, nós resistimos e não queremos. A nossa população de Barão Geraldo especial é altamente intelectualizada, e se nós resistimos, provavelmente nós tenhamos razão. Se o resto de Campinas deixa passar as coisas, é uma pena, não deveria. Muito bem. Está claro que a prefeitura está querendo colocar 70 mil pessoas empilhadas aqui, uma em cima das outras, em prédio de 7 andares. Ela quer transformar Barão Geraldo em espigões do tipo centro de São Paulo. Isso aí claramente vai destruir o trânsito. Nós não temos mais trânsito capaz para poder entrar e sair de Barão Geraldo. Isso vai começar a acontecer aqui dentro de Barão Geraldo. Então, para concluir, a nossa esperança agora são os vereadores, senhores. Vamos passar a fazer uma campanha clara em cima dos vereadores de Campinas para que rejeitem ou então emendem esse projeto, principalmente no quesito de prédios. Nós queríamos prédio nenhum, 0 andar, 1 andar só, já deixamos por 4. E eles insistem em colocar 7. É claro que o interesse não é servir-nos, é servir-se de nós, aqui como eu já falei. Então, aos vereadores, senhores, porque com o objetivo, sem condições, tá? E nós vamos cobrar caro no voto na próxima eleição do Executivo. Boa tarde, amigos, amigas, vizinhos, vizinhas. Eu sou o Wagner Romão, fiz parte da comissão de acompanhamento, né? Queria começar essa minha fala aqui, espero que dê tempo, entregando aqui para a mesa
esse trabalho foi bastante criterioso, foi feito a partir da devolutiva que a Prefeitura fez aqui no dia 1º de julho. Nós montamos uma comissão de pessoas que têm conhecimento técnico e têm conhecimento político também, né, do que foi apresentado aqui, e são 44 contestações sobre o que foi a devolutiva da Prefeitura. Isso já foi enviado para o Ministério Público, nós estamos colocando aqui para que conste na ata, para que conste aí nos marcos dessa audiência pública. Eu queria comentar aqui também na linha do que o Climério me antecedeu e colocou. A questão não é apenas sobre Barão Geraldo, mas é sobre qual cidade nós queremos. Nós, no último censo, isso ficou patente, existem 54 mil unidades habitacionais vazias na cidade de Campinas. 54 mil. A gente não, mas esse projeto partiu de um equívoco lá no seu início, que foi quando o projeto da Unicamp, RITES, foi cooptado pelo projeto da Prefeitura, PITES. Não há nenhuma justificativa plausível e necessária para que o projeto de desenvolvimento tecnológico, para que o avanço tecnológico, para que a construção da soberania científica e tecnológica do Brasil, que é feita no CNPq, que é feita no CPQD, que vai ser feita agora no Orion, que ela esteja a serviço da especulação imobiliária nessa cidade. Esse é o principal ponto. E é por isso que nós temos que continuar a nossa luta contra a especulação imobiliária, pela preservação ambiental, para que a gente não coloque mais áreas de concreto sobre as áreas verdes e sobre as matas florestas que nós ainda temos no nosso município. É lamentável que o secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável esteja aqui pela primeira vez numa atividade de todo esse processo participativo e ainda comendo o tempo das outras pessoas. É a primeira vez que ele está presente aqui. Então eu queria dizer que nós vamos continuar nessa luta, uma luta pela recuperação do Rio Anhumas, uma luta para que a gente não esteja mais à mercê de uma prefeitura que infelizmente foi eleita com 10 entre os seus 10 principais financiadores privados ligados à especulação imobiliária nessa cidade. E nós vamos continuar nossa luta sim, na Câmara, fazendo pressão e construindo uma estrutura muito melhor que nós podemos fazer isso. Boa tarde, meu nome é William, sou morador aqui da cidade universitária. Eu quero aqui reiterar o belíssimo trabalho da Comissão de Moradores, né, que o Wagner Romão acabou de entregar, inclusive, no documento. Peter Pan, esse documento, no mínimo, deve constar do preâmbulo desse projeto, para dizer, houve a rejeição da proposta. Porque houve uma devolutiva aqui, os moradores se manifestaram, e agora apresento para você, eu acho que depois do prefeito, e todos os secretários aqui, mas você é o corpo jurídico da administração. Tá? E aí eu quero pegar carona nesse sentido, porque eu te conheço lá da PUC Campinas, sou aluno. E nós deixamos aquele casarão aí em ruína, né? E a faculdade veio para cá. Eu me formei naquela universidade, você virou secretário. Aquele casarão continua em ruína. E é tudo assim, desde a década de 70 para restaurar. A PUC, que é uma faculdade de arquitetura, e não deu conta de restaurar a história da cidade. Nós temos aqui, o Ribeirão Anhumas está assim há quanto tempo? Quantos estudos existem na PUC, na Unicamp? E aí, ele agoniza. Então vamos restaurar primeiro, vamos recuperar o Ribeirão Anhumas, depois fala dessa carona da especulação imobiliária. Eu acho que isso é um mínimo razoável. Eu estou fazendo uma fala agora aqui da honestidade. Eu acho que isso é honesto da prefeitura vir aqui
e fazer essa fase, olha, primeiro nós vamos recuperar, depois nós vamos permeabilizar 10 mil quilômetros. Quantos quilômetros são? É muita coisa. Né? E nós temos experiências desastrosas. Essa cidade aqui teve um prefeito assassinado porque enfrentou a especulação imobiliária. Vamos jogar para a APA de Souza e Joaquim Egídio. Vamos pegar o carro aqui, pega aqui a Campinas Mogi, esse tanto de empreendimento imobiliário é um oportunismo. Colar desenvolvimento, tecnologia, para passar empreendimento imobiliário da Patriano Empreendimentos, por exemplo. Sabe? Para daí ter um anúncio bonito, temos vento cruzado, usina tecnológica. Então, assim, é razoável colocar nesse plano. Boa fé é colocar. A população rejeitou, em todas as oficinas, a comissão participou, a audiência pública rejeitou. Isso está sendo gravado. Por fim, TAC, secretário, os números são lindos, mas é que o déficit é imenso. Então, essa fala, pela primeira vez uma audiência pública, não cabe. Passaremos à mesa a composição de 6 minutos. Bem, em resposta à fala da Vanessa, na apresentação nós pusemos exigência de vaga para a área de ampliação. Então não faltamos com a verdade, e a intenção da apresentação, que foi elaborada por nós, equipe técnica, é trazer uma coisa resumida para o debate, uma vez que o projeto de lei na íntegra está ali à disposição de 30 dias e nós à disposição para dúvidas e tudo mais. Então, se não ficou claro, Vanessa, sim, estamos colocando a exigência de meia vaga por unidade na área de ampliação, mas não estamos proibindo vagas. Porque o que acontece hoje é um movimento contrário a esse. Hoje exige-se uma vaga e coloca-se 3, 4 vagas. E não há proibição de número de vagas, certo? Com relação à fiação subterrânea, nós mostramos aqui uma imagem, mas às vezes é mesmo difícil absorver tudo. Sim, estamos exigindo fiação subterrânea. E há um raio de proteção no entorno do CNP, um raio de 1 quilômetro, onde todos os empreendimentos têm que passar por uma análise, um conjunto, inclusive com o CNP. E isso foi discutido com o CNP durante todo o processo. Com relação ao PIDs-RIDs, a gente tentou mostrar no vídeo, o trabalho surgiu em conjunto, né? Tanto a universidade, o governo estadual estavam fazendo os estudos para fazer na Argentina, quanto a prefeitura via a necessidade, e ainda vemos uma necessidade de que essa área que foi inserida no período de 2018 para ampliação do polo, que se destine à ampliação do polo. E é disso que se trata. Durante as reuniões das oficinas, iniciou-se com o PIDs não, e a gente fez uma pergunta por diversas vezes: o que é o PIDs não? O PIDs não deixa como é que está lá o zoneamento para essa área de expansão? Não, disseram que não. Afinal de contas, ali hoje são permitidos 12 andares e tudo mais, né? Então, a resposta foi: não, preferíamos que não tivesse a expansão, mas queremos discutir essa porção do território. Então, nós não estamos faltando com nenhuma informação nem transparência. E, para isso, nós colocamos todos os vídeos, todas as reuniões e todos os materiais à disposição para que todos possam ter contato. Agora, uma coisa é conversar e a outra coisa é dizer sim para tudo. Se disséssemos sim para tudo, tivemos
de mais do que 7 pavimentos e pessoas não querendo edifício nenhum. Ô, gente, só uma coisinha, é muito difícil a gente estar aqui formando um raciocínio e todas as vezes eu estou escutando vocês o tempo todo e eu gostaria de pelo menos concluir meu raciocínio. Eu sou uma técnica da prefeitura. Eu já estou bastante nervosa de estar aqui numa população falando. E agora a gente está falando e existem várias, mas eu estou pondo um ponto técnico real. E que estamos falando sobre isso em todas as reuniões. Tá bom? Eu acredito que todos os questionamentos técnicos foram respondidos. Pessoal, a questão com relação à equipe técnica e em relação à presença do secretário Rogério Menezes, eu só queria dizer para vocês que vocês perceberam a presença da equipe do Verde em todas as oficinas. E foi um pleito de vocês, nós secretários, estarmos aqui hoje. Justamente porque a gente é primeiro aqui, servidores públicos, estamos aqui para servir e estamos de peito aberto ouvindo toda a reclamação da sociedade. Mas é uma construção. O fato da 207 ter inserido no perímetro urbano, isso trouxe um adensamento de 12 pavimentos. Então, a sociedade vai ser discutida nessa audiência pública e a gente vai levar isso internamente, porque nós estamos aqui no espaço democrático, nós estamos aqui para ouvir, e o secretário Rogério estava respondendo todas as questões ambientais. A gente tem que aproveitar o momento, sim, que ultrapassou o tempo, como muitos aqui que estão falando ultrapassaram também. Então, eu acho que a gente tem que manter, pessoal, a gente tem que manter um pouco de equilíbrio na nossa audiência. Então, nós estamos aqui e realmente, se vocês entenderem que a 207 tem que ser revogada, nós vamos discutir isso na Câmara de Vereadores e é um processo, até lá, pessoal, pode 12 pavimentos. Então, nós reduzimos, sim, a quantidade de pavimento e vou esclarecer uma outra situação que colocaram em relação à PUC e à Unicamp. O projeto que o BID trouxe, ele permite muito mais adensamento do que nós estamos trazendo essa proposta. Está lá, está na internet. A proposta, discutida inclusive no curso de especialização da Unicamp, daqui a professora Gabriela Celani, viu a viabilidade econômica do desenvolvimento muito maior. Nós entendemos que não adianta sonhar lá na frente com um adensamento muito mais alto que nós estamos trabalhando aqui, sem ainda, paulativamente, desenvolver de uma forma sustentável, recuperando os parques, as áreas ambientais hoje, que são particulares. A prefeitura vai ter recursos para desapropriar todos esses parques, implantar as áreas públicas, que é obrigado cada um destinar, fazer com que essas empresas de ciência e tecnologia gerem emprego, gerem receita, gerem desenvolvimento dos nossos filhos, fazerem pesquisa e desenvolvimento sem ter as áreas de integração e coworking. Então, esse território hoje, ele está abandonado. E esse é o nosso desafio em conjunto com a sociedade. Eu só queria deixar essa fala para vocês, que todos os estudos sendo desenvolvidos desde 2018, tá ok? Então, obrigada pela fala. Obrigada. Veja só, nós temos a regra do tempo, e do mesmo jeito que ao final nós ouviremos os 4 blocos, a inscrição é até às 17, mas os 4 blocos serão cumpridos até o final. Vai passar um pouquinho, não tem problema.